Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha aqui na Implacável Concursos. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um dos nossos encontros. Aos que ainda não me conhecem, eu sou o professor Leonardo Arpini e sou um dos responsáveis pela área penal aqui na casa. E hoje, especificamente, eu quero tratar de um tema com vocês dentro da sistemática do processo penal, que é muito importante. Nós vamos tratar na aula de hoje, aqui nesses 30 minutos que nós temos aí para falar, eu vou tratar com vocês um pouco sobre o tema das prisões. Quero falar um pouquinho sobre prisão em flagrante. Quero que vocês, por favor, leiam os artigos do Código de Processo Penal, porque isso é muito importante. É claro que aqui eu estou trazendo os artigos, vou explicar eles para vocês, mas eu quero que vocês façam essa leitura atenta dos dispositivos do Código de Processo Penal, porque isso é muito importante. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, por favor, vocês já sabem, não hesitem, vocês podem me procurar no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliar vocês, beleza? Tranquilo? Vou colocar o nosso material na tela então para que vocês possam acompanhar comigo e a gente dê sequência aí ao nosso encontro. Vem comigo para cá então, ó, vamos lá. Galera, como eu falei para vocês aqui, nosso tema hoje, prisão em flagrante, lá no Instagram, @prof.arpini, beleza? Vamos lá então, ó, avançando. Primeira coisa, tá? Prisão em flagrante. Olha o que diz o artigo 301. Qualquer do povo poderá. Então deixa eu apagar aqui para começar a escrever de novo com vocês, ó. Já começamos aqui com a linha meio torta. O problema é que, deixa eu ver como é que tá. A minha mesa digitalizadora, às vezes ela dá um probleminha, meus queridos. E aí tem vezes que depois ela volta bem fácil, ó. Aí, quase. Aí. Vem comigo para cá, ó. Qualquer do povo poderá. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é uma faculdade, tá? Essa é a primeira coisa. E as autoridades policiais, ó, então, autoridades policiais e seus agentes deverão, aqui é uma obrigação, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Galera, o que é flagrante delito? Bom, flagrante, ele vem de flagrar. É você ver aquela situação, você estar diante daquela situação naquele exato momento. É você enxergar com os seus próprios olhos, ou seja, flagrante vem de flagrar. É você estar olhando para aquela situação exatamente naquele momento, tá certo? Tá, mas e quais são as hipóteses de flagrante que a gente tem dentro do processo penal? Vou explicar para vocês, vem comigo para cá, ó. O artigo 302 do Código de Processo Penal, ele diz assim, ó: considera-se em flagrante delito quem, ó? Vamos lá. Quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Isso aqui vocês vão gravar, porque isso aqui nós chamamos de flagrante próprio. E galera, é isso aqui que as bancas cobram de vocês. A banca vai chegar, vai narrar uma situação do que está acontecendo. Ela vai narrar, por exemplo, que o crime está acontecendo ou ele acabou de acontecer. E depois a banca vai perguntar para vocês qual é a modalidade do flagrante. E aí vocês vão ter que responder: flagrante próprio, tá? Flagrante próprio é quando o indivíduo está cometendo a infração penal ou quando ele acaba de cometê-la, tá? Volta para cá, ó, vem comigo. Inciso terceiro, quando o indivíduo é perseguido logo após. Então, isso aqui vocês têm que ter muita atenção, ó. Ele é perseguido logo após. Pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Isso aqui nós chamamos de flagrante impróprio, tá? Ou quase flagrante. Beleza? Então, o flagrante impróprio ou quase flagrante é quando o indivíduo é perseguido logo após. O inciso 4 ele diz assim, ó, quando o indivíduo ele é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que o façam presumir ser o autor da infração. Inciso 4 é o seguinte, ó, aqui nós chamamos de flagrante presumido ou ficto. Tá, professor, mas e agora como é que eu faço? Olha só, eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês têm que ter uma coisa muito bem clara na cabeça de vocês no momento que vocês forem fazer prova.
Sabe o que a banca vai fazer, ó? A banca vai fazer isso aqui, ó. Ela vai inverter a situação aqui, tá? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. A banca vai fazer o seguinte, a banca vai chegar na prova, vou pegar outra cor aqui porque esse amarelo vai ficar ruim, o vermelho. A banca vai dizer o seguinte, é considerado em flagrante presumido ou é considerado em flagrante o indivíduo que é encontrado logo após. Ou a banca vai dizer o seguinte, considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo depois. Gente, prestem bem atenção. Vocês não podem confundir isso aqui, porque é aqui o ponto que a banca pega vocês. Essa é a pegadinha clássica, tá? E ela se repete a cada ano. Quando o indivíduo ele é perseguido logo após, eu tenho flagrante impróprio ou quase flagrante. Quando ele é encontrado logo depois, eu tenho flagrante ficto ou presumido. A banca ela vai inverter essa ordem, exatamente da forma como eu coloquei ali. Então, lembre-se, quando o indivíduo é perseguido logo após, ou quando ele é encontrado logo depois. Volta para cá, ó. Então, ele é perseguido logo após, eu tenho que falar que é o flagrante impróprio ou quase flagrante. E a banca vai fazer o quê? Como eu disse, a banca vai fazer o seguinte. Ele é perseguido logo depois, errado. Ou ele é encontrado logo após, errado. Vocês têm que decorar esses incisos. Quando ele é perseguido logo após, ou quando ele é encontrado logo depois. Uma coisa que vai ajudar vocês a lembrarem disso aqui, ó, é o seguinte. Flagrante ficto ou presumido acontece quando o indivíduo é encontrado logo depois com o peão. O que é o peão, professor? Papéis, instrumentos, armas e objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Tá? Então o indivíduo é encontrado logo considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com o peão, papéis, instrumentos, armas e objetos que o façam presumir ser ele o autor da infração, que é o que nós chamamos de flagrante presumido ou ficto, tá? Isso aqui vocês têm que ter na ponta da língua. Artigo 303, ó, nas infrações permanentes. O que é infração permanente, galera? A infração permanente é uma coisa que vocês também não podem esquecer. Esse aqui é um dos conceitos básicos que a gente tem lá no direito penal, que trata da natureza da infração penal. Então, a natureza permanente da infração penal quer dizer o quê? Quer dizer que essa infração penal ela vai se consumando ao longo do tempo, tá? A cada segundo que se passa no relógio, por exemplo, a cada segundo que eu estou dando aula para vocês aqui, se uma pessoa estiver com a liberdade restringida, ela está em cárcere privado, tá? Ou ela foi sequestrada, ou está acontecendo uma extorsão mediante sequestro que está havendo aí a restrição de liberdade da vítima para obtenção de um dinheiro aí como condição ou preço do resgate. Então, se durante o momento que eu estou dando essa aula para vocês, tá acontecendo uma extorsão mediante sequestro, um próprio sequestro do artigo 148 do Código Penal, nós estamos aí diante de um crime permanente. O que acontece? A cada segundo que eu estou falando para vocês aqui, esse crime está consumando. Então, eu posso fazer com que esse indivíduo tenha aí a oportunidade de ser preso em flagrante a qualquer momento. Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Imaginem que enquanto eu estou dando aula para vocês aqui, em algum lugar da minha cidade, isso com toda certeza está acontecendo, não tenha dúvida disso, aí na sua cidade também está acontecendo, tem algum traficante guardando droga dentro da residência dele. Ele está ocultando droga, tá? Ou ele tem aquela droga em depósito. Imagina que ele está ocultando a droga, tá? O ter em depósito é a mesma coisa. Enquanto ele tiver aquela droga em depósito, dentro da residência dele para fazer a mercancia da droga, ele vai estar em flagrante delito e ele pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Isso é infração permanente. É aquela que a consumação ela se protrai, ela se prolonga no tempo, tá? Volta comigo para cá, ó. Então, nas infrações permanentes, que é aquela que a consumação escrever diferente aqui. Se protrai no tempo. Tá certo? E aí o que acontece, ó? Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, tá? Enquanto não cessar a permanência, o indivíduo vai estar em flagrante delito. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir, ó. Deixa eu avançar. Artigo 304, ó. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor
e com ela, desde logo, sua assinatura. E colherá, perdão, não com ela, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, se procederá à oitiva das testemunhas que acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Que auto é esse? O auto de prisão em flagrante. Então o que acontece? Esse preso ele é apresentado à autoridade competente. Quem é a autoridade competente? É o delegado de polícia. Delegado de polícia. Tá? O que vai acontecer? O delegado vai ouvir o condutor daquela prisão e vai colher desde logo a assinatura do condutor que apresentou o preso na delegacia, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso para o condutor. Em seguida ele faz o quê? Ele ouve as testemunhas, que talvez podem ser policiais da guarnição. Um será o condutor e, por exemplo, digamos que estamos numa guarnição com 4 pessoas. Ouve-se as outras 3 e um deles é o condutor, que o acompanharem. E depois, logo na sequência, o interrogatório do acusado sobre a imputação, que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando-se, afinal, o auto, e é feito o auto de prisão em flagrante. E esse indivíduo, nesse caso aqui, vai ser encaminhado daí para a audiência de custódia, tá? Parágrafo 1º, ó, resultando das respostas, fundada a suspeita contra o conduzido, tá? A autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto nos casos de livrar-se solto de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja, tá? Mandará recolhê-lo à prisão, tá? Isso aqui é o que acontece o seguinte, não é que o delegado vai mandar recolhê-lo à prisão. Na verdade, hoje, isso aqui, uma parte desse artigo aqui, ela já não tem mais eficácia. Por quê? Porque agora a gente teve a reforma operada pela lei anticrime aí, que instituiu a questão envolvendo a audiência de custódia. Então precisa ser apresentado o preso a uma autoridade judicial, ou à autoridade judicial, no prazo de 24 horas, tá? Para que o juiz verifique a legalidade dessa prisão, tá certo? Então, ó, parágrafo 2º diz assim, ó, a falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Professor, como é que faz isso? Não entendi. Imaginem, tá, que nós estamos aí com apenas um policial na guarnição, tá? Vou dar um exemplo. Imagine que um policial militar, ele verifica aí que o indivíduo, por exemplo, está furtando uma loja no centro da cidade. Ele está fazendo patrulhamento ostensivo. É claro que não vai acontecer deles estarem aí isolados no patrulhamento ostensivo, né? Sempre um policial sozinho. Não, eles sempre estão aí em 2, enfim, 3 ou 4 pessoas dentro da viatura fazendo patrulhamento ostensivo. Mas vamos supor que, na pior das hipóteses, um colega está fazendo aí o patrulhamento ostensivo no centro da cidade, ou ele está na iminência aí, por exemplo, de buscar um colega no batalhão para fazer esse patrulhamento ostensivo, mas durante essa busca ao colega no batalhão, o que acaba acontecendo? Ele acaba verificando a presença de uma infração penal na sua frente. Ele acaba vendo ali um indivíduo quebrando, por exemplo, a vidraça de uma loja no centro da cidade para furtar dali algumas joias que estavam ali, ou furtar umas roupas ou algo do gênero, manequins, roupas que estavam na vitrine, etc. E automaticamente o policial desce do carro, dá a voz de prisão, prende aquele indivíduo e leva ele para a delegacia, antes de ir buscar o seu colega para fazer o patrulhamento, para dar seguimento ao patrulhamento extensivo. Então o que ele faz? Ele prende aquela pessoa, imobiliza ela, dá a voz de prisão flagrante, leva para a delegacia. Chega na delegacia, o que acontece? Ele não tem nenhum colega, ele não tem nenhuma testemunha que visualizou aquele fato criminoso junto com ele. O que ele vai fazer? Ele, como condutor, vai apresentar o preso. Tá? Ele vai apresentar o preso na delegacia e ele vai ser ouvido. E ele, como condutor, vai ser ouvido e vai contar a versão dos fatos. Ele vai dizer, olha, eu estava em patrulhamento ostensivo, me dirigindo ao batalhão para buscar um colega que iniciaria o seu turno junto comigo a mais ou menos 10 minutos da ocasião do fato. Momento em que, passando pelo centro da cidade, eu avistei o indivíduo, o investigado aí, o flagrado, com uma pedra na mão que arremessou na vidraça de uma das lojas no centro da cidade. No momento que ele arremessou essa pedra, quebrou a vidraça, etc. E dali ele subtraiu algumas roupas que estavam na vitrine, tênis, etc., calçado e tudo mais. Automaticamente eu desci da viatura, dei voz de prisão a ele e o prendi em flagrante pela prática do crime de furto qualificado. Tá? Mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Beleza, ele deu o relato, ele foi ouvido e assinou como condutor. Nisso, tá lá na delegacia o delegado, tá? Que é plantonista,
e tá, por exemplo, o escrivão e o agente de polícia ali trabalhando junto ali em algumas outras coisas e etc. Nesse momento, ele vai fazer o quê? O delegado pega e vai colher a assinatura do seu agente de polícia, do seu escrivão, na verdade dos dois nesse caso, né, que presenciaram a entrega desse indivíduo em flagrante pela prática do crime de furto qualificado, para poder dar regularidade à confecção desse auto de prisão em flagrante. É isso que o parágrafo está nos dizendo, tá certo? Volta aqui, ó. Então, ó, a falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3º, ó, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Tá? Parágrafo 4º, a lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Tá? Artigo 305, ó, na falta ou impedimento do escrivão, tá? Qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal, tá? É um artigo que também tem uma boa frequência em prova e vocês têm que saber ele de cabeça, tá certo? Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto de prisão em flagrante, tá? Depois de prestado o compromisso legal. Vamos em frente. Artigo 306, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, tá? Ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicado. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, no caso do autuado não informe, o nome do advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Na verdade, em 24 horas, esse auto é encaminhado e o indivíduo é encaminhado para audiência de custódia também, tá? Para realizar a audiência de custódia para verificar a legalidade daquela prisão, tá certo? Então vamos lá. Parágrafo 2º, ó. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Gente, nota de culpa aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A nota de culpa é um papel, tá? Eu não sei se vocês já têm conhecimento, enfim, muitos aqui talvez já tenham ido na delegacia, tudo mais, já tenham conhecimento, tem algum parente, alguém próximo que é policial civil, algo do gênero. A nota de culpa, meus queridos, nada mais é do que uma folha de papel, e nessa folha de papel está escrito lá nota de culpa. O que é essa nota de culpa? Essa nota de culpa é a primeira imputação que é feita naquele momento da prática do crime. Então, na nota de culpa sai o primeiro relato da infração penal praticada, no seguinte sentido: o indivíduo aqui, nesse caso, ele praticou em tese o crime de furto qualificado, por rompimento do obstáculo à subtração da coisa, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do nosso Código Penal. Então, essa imputação do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal é a primeira imputação que é feita e ela é reproduzida nessa nota de culpa. Então, por isso que a gente fala, a nota de culpa é a primeira imputação que o flagrado naquele momento sofre. Porque o status processual, vamos colocar assim, processual entre aspas, porque ainda a gente está na fase preliminar, aqui na investigação preliminar, ele vai mudando com o passar do tempo. Então, de flagrado ele passa a investigado, de investigado ele passa a indiciado, de indiciado ele passa para denunciado ou acusado, de denunciado ou acusado ele passa para condenado, e assim vai, tá certo? Volta para cá, ó. No mesmo prazo, será entregue ao preso a nota de culpa, que vamos colocar assim, a nota de culpa é a primeira imputação que é feita. E aí, qual o exemplo que eu dei para vocês, ó, vamos colocar aqui. Eu coloquei assim, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal. Furto qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tá? Vamos lá, ó. Artigo 310, ó, com as modificações ocorridas aí a partir da lei anticrime hoje para audiência de custódia. Então, ó, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado,
seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, tá? Primeira coisa, relaxar a prisão ilegal ou ainda converter a prisão em flagrante em preventiva, tá? Só que é o seguinte, ó, essa conversão de flagrante em preventiva, ela não pode ser de ofício, ó. Não pode ser de ofício. Essa conversão de flagrante em preventiva, no momento da audiência de custódia, ela precisa ter representação do delegado ou requerimento do membro do Ministério Público. Então vamos colocar assim, ó. Converter. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Representação do delegado ou requerimento do MP. E por que isso, tá? Porque isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Aqui nós tínhamos uma grande divergência jurisprudencial, que era o seguinte. A quinta turma do STJ entendia que o juiz ele poderia decretar a prisão preventiva, ele poderia converter o flagrante em preventiva de ofício, tá? A sexta turma do STJ entendia que não, que o juiz não poderia converter o flagrante em preventiva de ofício. Terceira sessão do STJ pacificou o entendimento dizendo, olha, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício e não pode mais converter o flagrante em preventiva de ofício, porque o legislador retirou de ofício da lei, então não pode. E aí o Supremo foi lá e bateu o martelo e disse, olha, não é possível mais o juiz o juiz decretar a prisão preventiva de ofício e nem decretar prisão preventiva convertendo o flagrante em preventiva, não pode. Para que ele faça isso, ele tem que ter requerimento do membro do MP ou representação do delegado de polícia. Tá? A única coisa que ele pode fazer é revogar a prisão preventiva de ofício, mas decretá-la não pode mais, mesmo que seja uma conversão de flagrante em preventivo. Tá certo? Volta aqui, ó. Quando presente os requisitos constantes do artigo 312, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. São esses 4 requisitos aqui para aplicar a prisão preventiva. E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tá? Uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da comarca, comparecimento periódico em juízo. Inciso terceiro, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, dependendo da infração penal. Algumas infrações penais admitem liberdade provisória sem fiança e outras admitem liberdade provisória com fiança. Tá? Parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou, por exemplo, o crime de homicídio qualificado, ele permite a liberdade provisória? Permite, só que ele não permite fiança. Tá? É um crime que permite a liberdade provisória, mas não admite fiança. Tráfico de drogas, a mesma coisa, permite liberdade provisória, só não permite a fiança. Tá? Volta comigo para cá. O crime de furto. O crime de furto tem uma pena privativa de liberdade de até 4 anos. O delegado de polícia, com base no artigo 322 do Código de Processo Penal, ele pode arbitrar fiança para crimes com pena privativa de liberdade de até 4 anos. Se passou de 4 anos, ele já tem que mandar para o juiz. Então, o crime de furto é um crime que admite liberdade provisória com fiança. Tá? Volta comigo para cá, ó. Então, o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular no direito, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Já o parágrafo 2º, ó, se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, tá? Arma de fogo de uso restrito são aquelas restritas às forças armadas, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, tá? A fiança também é uma medida cautelar, só para vocês entenderem, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem do artigo 310 aqui, que são as novidades que se deram por conta da lei anticrime, ó, o que diz o parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput, que é o quê? 24 horas, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas, após o decurso do prazo estabelecido no caput, a não realização da audiência de custódia, ó, sem motivação idônea, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa automática, tá? Por quê? Porque, assim,
existem juízes que têm um excesso de trabalho, aí, um acúmulo de serviço muito grande. E às vezes não é possível fazer audiência de custódia em 24 horas. Por quê? Porque a audiência de custódia ela tem uma regra que ela não pode ser feita por videoconferência, tá? Se a audiência de custódia pudesse ser feita por videoconferência, facilitaria. Mas por que o legislador resolveu dizer que não era para fazer a videoconferência na audiência de custódia? Justamente para ver se naquele momento ali, a olho, o juiz consegue verificar se tem alguma agressão que tenha sido feita por parte de policiais, etc. Eu confesso para vocês que eu já participei de várias aí, audiências de custódia, tá? E a gente vê de tudo, assim, no seguinte sentido. A gente vê o flagrado falando que às vezes foi agredido por policiais e outros não. Eu já tive casos em que os flagrados chegaram na frente do juiz, falaram que não houve nenhum abuso da polícia, que foram tratados com muito respeito, que não houve problema nenhum durante a prisão, que os policiais os conduziram tranquilamente, sem problema nenhum. Já tive outros casos que os flagrados chegaram lá falando que, olha, não, porque o policial me agrediu, porque ele me deu soco, porque ele me deu chute, porque ele me bateu, porque não sei o que, me agrediu verbalmente também, etc. Tá? Nesses casos, o juiz faz o que por segurança? Nesses casos, o juiz manda uma cópia, tá? Da ata de audiência de custódia para o batalhão no qual esse policial militar está vinculado, para que o batalhão tome alguma providência, por exemplo, para instaurar inquérito, para investigar se efetivamente houve uma conduta, se houve um abuso de autoridade por parte do policial, tá? Mas como eu disse para vocês, tem de tudo nessa audiência de custódia, tá? Então, prisão em flagrante é tudo isso que eu falei para vocês, ela não tem mistério. Vocês lendo esses artigos do Código de Processo Penal tá suficiente, beleza? Qualquer dúvida que tenha ficado aí sobre o tema, como eu sempre falo para vocês, não hesitem, não percam tempo aí, podem me mandar mensagem lá no Instagram que eu vou responder vocês. É uma honra, é um prazer aí poder ajudar vocês nessa preparação, beleza? Como eu disse, qualquer dúvida eu estou ao dispor lá no @prof.arpini. Foi um prazer estar na presença de vocês aqui, meus queridos. Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!